A primeira tentativa de um FPS por parte da Blizzard já se mostrou um sucesso em todo o mundo, espalhado por todos os 4 cantos e cada vez mais players entram nesse universo. E nesse universo são gastas horas e horas em personagens, cada um desses com as suas características originais e uma função específica, mas alguns deles se destacam um pouco mais do que outros, não porque são melhores, mas porque a sua jogabilidade é muito mais divertida. E aqui eu vou listar os 5 primeiros personagens de Overwatch com a melhor jogabilidade ou que são simplesmente mais criativos e divertidos de se usar. Naturalmente, tanques não são sinônimos de jogabilidade interessante, mas a Blizzard conseguiu criar um deles que realmente se supera nesse aspecto. Roadhog, aquele cara irritante que vai te puxar quando você menos espera, ele sim é uma experiência incrível de se jogar. Roadhog consegue ser um tanque, mas que tem a jogabilidade e a diversão de um personagem de agilidade alta. Por mais que ele seja lento, o seu grab é uma das coisas mais interessantes que tem no jogo. Você consegue fazer jogadas que você nem iria acreditar, às vezes nem mesmo você acredita, e ele consegue te trazer uma experiência muito bacana. Sem contar que é um dos personagens que pouco precisa de suporte, então você pode se manter no jogo por bastante tempo sem morrer e ter aquele downtime. Isso porque se você conseguir jogar inteligentemente com o Roadhog, você consegue causar o caos na linha de frente, recuar, se curar e voltar sem você precisar nem sequer procurar pontos de vida. Seu ultimate pode não ser um dos mais criativos do jogo, mas com certeza é bem eficaz, principalmente em lugares apertados. Então se você está numa fase apertada, o Roadhog vai ser a melhor experiência que você tem, até porque o outro time pode não conseguir desviar das suas puxadas. Em quarto lugar, nós temos uma das caras mais famosas do Overwatch, Tracer. Tracer é um herói de extrema agilidade que consegue se teletransportar até 3 vezes a cada 3 segundos para frente, para trás ou para os lados. O que é interessante da Tracer não é apenas o seu teletransporte, mas assim que você tomar dano ou se vê em uma situação perigosa, você pode voltar no tempo e recomeçar a sua jogada. Tracer não só ganha no ponto de carisma do personagem, como ela também é bem divertida de jogar, principalmente quando você começa a flanquear o time inimigo, principalmente quando você está tentando destruir alguma sentinela ou turret. A sua extrema mobilidade faz com que o jogo fique muito rápido e bem divertido, às vezes até intenso demais, e você consegue se perder inclusive às vezes jogando com ela. Mas as suas mecânicas são tão sólidas que se você passar algum tempo jogando com ela e se especializar, você consegue eliminar com grande facilidade alguns alvos bem importantes, como uma Widowmaker, as turrets do Torbjorn, um Bastion ou aquele suporte que está curando aquele tanque imenso na frente que não deixa ninguém passar. Sendo assim, uma boa Tracer consegue mudar o rumo do jogo e trazer a vitória para sua equipe. Em terceiro lugar, nós temos a nossa sniper, a Widowmaker. É natural em jogos de tiro você querer ser o sniper para mostrar quanto você tem de habilidade na hora do tiro e conseguir dar aquele headshot de longa distância. No Overwatch também não é diferente, aqui talvez exija até um pouco mais de habilidade, como os personagens são muito rápidos, a Widowmaker para conseguir dar um headshot às vezes é muito difícil, muito mais difícil que em alguns outros jogos. Por mais que a hitbox da cabeça aqui no Overwatch seja maior, ainda assim é bastante gratificante quando você consegue eliminar aquele personagem de uma vez só, principalmente quando é um Hanzo do outro time. Widowmaker nada mais é do que o sniper de todos os jogos de FPS, só que ela vem com algumas coisas bem interessantes. O primeiro dela é que ela tem um grappling hook, que é a corda que ela joga para se locomover. Uma mecânica muito interessante que agora tem começado a ser utilizada em alguns jogos, como Call of Duty e agora no novo Titanfall 2, mas que o Overwatch trouxe com toda a força e deu uma vida ao personagem. Com a utilização dessa corda, você consegue alcançar alguns lugares que seriam inalcançáveis por outros personagens e você consegue flanquear o time inimigo ou manter uma distância eficaz para defender a sua equipe. E também atacar, principalmente quando você precisa eliminar algumas turrets ou Bastion que não deixa a galera passar e capturar o ponto. O Widowmaker talvez seja o personagem com maior curva de aprendizado que tem dentro do Overwatch. Ou seja, ela não é um personagem fácil de se jogar, mas é um personagem extremamente gratificante. E consequentemente as jogadas começam a ficar mais bonitas. Uma boa Widowmaker consegue fazer uma barreira tão eficaz que consegue inclusive matar às vezes Tracers em alta velocidade, o que pode ser uma vantagem na hora da defesa extrema. Ela também conta com algumas outras coisas, como a sua Trap, que quando bem utilizada ela serve como uma sentinela, onde você consegue botar ela em algum lugar para saber se tem alguém chegando perto ou por trás de você. E o seu especial é muito interessante e é um especial extremamente bom para sua equipe, onde revela todo mundo no mapa. Então não só o Widowmaker é muito divertido de jogar, como o seu ultimate e as suas outras habilidades, elas conseguem ter uma conexão muito interessante para que você consiga jogar com ela, como também é muito eficaz num time, onde você precisa saber a localização dos personagens e ter toda aquela noção de estratégia. Ela poderia facilmente ser o primeiro lugar nessa lista se não fossem os 2 próximos personagens. Em segundo lugar, nós temos o nosso ninja robô, Genji.
Quem não gosta de ser um ninja, principalmente um FPS, que não é comum conter ninjas? Genji consegue ter um dos kits mais interessantes de todo o jogo. Ele, além de atirar shurikens de alta precisão, consegue também ter um corpo a corpo bastante eficaz. Genji é muito rápido e a sua gameplay é muito diversificada, e a maneira com que você enfrenta o inimigo pode alterar drasticamente dependendo da situação em que você se encontra. Genji é um personagem extremamente móvel, tendo uma das maiores, se não a maior mobilidade de todo o jogo, bem ao lado de Tracer. Genji praticamente consegue se teletransportar com seu shift, que dá uma espadada pra frente e ainda consegue tirar uma boa quantidade de dano, o que é excelente para finalizar alguns personagens a longa distância. Além disso, suas shurikens têm um dano extremamente alto, o que ajuda a eliminar alguns personagens de longa distância, como seu irmão Hanzo e Widowmakers, e também consegue refletir o dano de alguns personagens, assim como Bastion. Quando Bastion está fazendo pressão em sua equipe, mira em cima de você, basta você refletir de volta que ele provavelmente irá morrer. Genji, como tem muita mobilidade, ele também tem pouca vida, assim como a Tracer, mas um Genji experiente consegue utilizar muito bem o seu kit de habilidades e consegue sobreviver por bastante tempo em um campo de batalha. Genji retira a espada das suas costas e vai em um ataque corpo a corpo que tira muito dano. O problema desse ataque corpo a corpo é que Genji fica bastante vulnerável, e aí conseguimos diferenciar um bom jogador de um jogador inexperiente. Genji é um personagem extremamente gratificante quando você consegue masterizar todas as suas habilidades, e assim que você chega nesse patamar, você praticamente se torna um dos personagens mais perigosos dentro do jogo. Todo o seu kit de habilidades é extremamente interessante, o personagem em si também tem um certo carisma, e ele então fica em segundo lugar, mas ainda assim sendo um dos personagens mais divertidos de se jogar, existe um ainda que consegue ser bem mais divertido. Mas antes de revelarmos o primeiro lugar, vamos fazer uma menção honrosa a alguns personagens. Temos o McCree, que tem o seu kit muito divertido de se jogar, principalmente quando você consegue masterizá-lo de forma eficaz. Tem também um dos ultimates mais divertidos do jogo. Lúcio tem um kit bem diferente do suporte, sua mobilidade é extremamente interessante. Seu ultimate consegue salvar a sua equipe e ele com certeza é um dos personagens bem divertidos de se jogar. Infelizmente, não entra nessa lista. Diva também é um tanque bem interessante e é muito gratificante quando você consegue se jogar no meio de todo mundo e utilizar o seu ultimate. Principalmente quando você consegue matar todo mundo, e isso é bem divertido, mas também não é o suficiente para entrar nessa lista. Agora, em primeiro lugar, nós temos o grande campeão, o irmão do segundo lugar, ou seja, Hanzo, o nosso arqueiro. Sendo assim, o clã Shimura consegue manter dois personagens nessa lista. Hanzo é um personagem extremamente gratificante quando você acerta uma flecha. Ele é aquele personagem que faz você querer ser bom e mostrar pra todo mundo que você consegue acertar uma flecha de longa distância. Hanzo é extremamente eficaz nas mãos corretas, e é aí que entra a diversão. Você quer ser o melhor com Hanzo, você quer acertar as melhores flechas, você quer mostrar no final do jogo que a jogada da partida foi sim merecida. Infelizmente, nós temos o ultimate do Hanzo que é um pouco controverso, pois ele consegue matar muita gente em um lugar só e naturalmente você consegue a jogada da partida aí. Mesmo assim, você consegue fazer jogadas maravilhosas com Hanzo em alguns locais e infelizmente você não aparece ali no final. Mas de uma forma ou de outra, é um personagem muito bacana, um personagem que a galera gosta muito de utilizar e ele é sim extremamente difícil de jogar. Talvez seja um dos personagens mais difíceis de jogar e por isso talvez ele seja mais divertido. Porque quando você consegue acertar uma flecha, e principalmente quando é um headshot, você tem toda aquela gratificação de você ter conseguido matar um cara com apenas uma flechada a longa distância. Às vezes quando você tá a curta distância também você consegue fazer jogadas bem interessantes e matar, por exemplo, uma Tracer apenas virando pra trás e vendo ela e atirando uma flecha. Isso faz você se sentir extremamente bom no jogo, o que é bem legal e cada vez mais o jogo vai ficando interessante pra você. Quando você começa a pegar a manha do personagem, começa a utilizar a flecha que se divide pra conseguir acertar personagens que estão dentro de casas onde você não consegue ver, ainda assim matá-los, você realmente vê que o personagem ele é muito poderoso, mas extremamente difícil de se jogar. O seu ultimate é muito eficaz, é um dos mais eficazes de todos. Se você tem uma boa quantidade de personagens presos em algum lugar, o Hanzo com certeza, com o ultimate dele, ou seja, habilidade especial, conseguirá matar aquela galera toda naquele local. É muito difícil às vezes para personagens que têm pouca mobilidade conseguirem se locomover rapidamente para sair do seu ultimate, então ele consegue eliminar com facilidade uma equipe atacante ou às vezes até a defesa do inimigo. Se você conseguir utilizar o kit dele de forma inteligente, você consegue jogar a flecha antes para verificar a posição dos inimigos e depois utilizar o seu especial, tornando o Hanzo talvez o personagem mais perigoso na mão de um bom jogador. Por mais que às vezes as pessoas não tentem jogar com ele por conta da sua dificuldade, ou vemos muitos Hanzos que não fazem a menor ideia do que estão fazendo, se você é um Hanzo de boa qualidade, você vai conseguir sim mudar totalmente o rumo do jogo. Hanzo totalmente não está na meta dos melhores personagens por conta da sua dificuldade, e mesmo até os melhores jogadores em alguns mapas têm muita dificuldade em utilizá-lo, mas existe um prazer muito grande em você conseguir realizar todas aquelas habilidades perfeitas dele e conseguir os melhores kills do jogo. Então o Hanzo ganha o primeiro lugar nessa lista por ter um kit simples, mas extremamente difícil de utilizar e muito gratificante. Então, merecidamente, primeiro lugar ao Hanzo.
E é isso aí, pessoal, essa é a minha lista de personagens mais divertidos de jogar do Overwatch. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não concordam, comenta ali embaixo e diz qual é o personagem que vocês mais gostam de jogar. Tenham essa interação, não esquece também de curtir o vídeo, entra também no canal, se inscreve, tem muito mais coisa dentro do canal, principalmente séries sobre a história do Warcraft, entre outras séries bastante interessantes. Cada vez mais vai estar rolando vídeos, então se você gostou, continua por aqui sempre. Quem falou aqui foi o Nelson, do Mad Nelson. Um grande abraço a todo mundo, tá na minha hora, fui!